Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Envolvida em um surto de toxoplasmose que tem grandes chances de se tornar o maior do mundo, Santa Maria viveu e vive dias de apreensão. Para além dos próprios números envolvendo a doença, a falta de informações, muitas vezes desencontradas ou até inexistentes, especialmente quanto à fonte da infecção, agravam ainda mais a situação. E é para falar desse cenário que conversaremos hoje com o professor do curso de Medicina da UFSM, médico especialista em doenças infecciosas, Dr. Alexandre Schwarzbolt. Eu sou Rafael Balbueno e nosso ponto de pauta de hoje é o surto de toxoplasmose em Santa Maria. Professor, obrigado pela sua disponibilidade e obrigado, conversar conosco. Eu já queria começar lhe perguntando, hoje, qual é a gravidade dessa situação da toxoplasmose? Neste momento, nós vivemos na cidade um momento um pouco mais, vamos traduzir como tranquilo, do que se a gente comparar com aquele período inicial de vivência de muitos casos, né? Nós tivemos lá em torno de abril centenas de casos em muito poucas semanas, algo completamente incomum com essa patologia, com essa doença. E hoje não, hoje a gente vive uma identificação ainda de casos, mas num número, uma monta muito menor, o que nos deixa um pouco mais tranquilo. Por outro lado, eu acho que a gente não tem essa clareza, nenhum dos profissionais e nem mesmo o poder público tem uma clareza da possibilidade de não voltar a ter muitos casos num período talvez de final de inverno, enfim, de período de volta de estiagem ou do verão, né? Primavera-verão. Algumas identificações no mundo de alguns surtos como o nosso, embora menores do que o nosso, mostrou um comportamento bifásico, assim, numa segundo momento da fase. Sobretudo quando a gente talvez não tenha um controle ambiental tão muito claro e muito seguro ainda, né? E já que a gente está falando de uma exposição ambiental, né? E quais são os números hoje? Podemos falar em números? Podemos falar em números, o número exato, a gente quase que semanalmente a gente tem que atualizar, então eu não vou precisar em unidades o número exato, mas nós temos hoje mais de 1.500 casos, mais de 1.500 pessoas notificadas à Secretaria de Saúde. Destas 1.500, é verdade, nós temos um pouco mais de 650 que são casos confirmados, confirmados do ponto de vista laboratorial, e o restante, um bom número, acima de 300 casos ainda para serem confirmados. Então seguramente vai ultrapassar 700 casos confirmados, né? O que em números absolutos hoje, a gente está falando só de números de casos documentados, né? Não entramos em detalhes de complicações entre esses casos. Em números absolutos já é o maior surto mundial de toxoplasmose, dessa doença de transmissão classicamente alimentar e que a gente viu que de modo muito importante transmissão ambiental. Mas isso é importante também ser dito, Rafael, em números absolutos, eles são claramente já o maior publicados e documentados. Mas o maior surto que até então tinha acontecido, ainda nos anos 2000, foi numa cidade muito pequena do interior do Paraná, de 9.000 habitantes, em torno disso, onde houveram em torno de 300 casos. E o nosso, portanto, já mais do que o dobro dessa cidade, só que essa cidade tinha 9.000 habitantes. Então você imagina o impacto naquela pequena cidade comparado com o nosso, que tem cerca de 300 mil. De maneira que em números absolutos é o maior do mundo, mas talvez em números relativos não seja o maior do mundo ainda. O que nem um pouco diminui o impacto social e de ponto de vista de saúde na população. Perfeito. Professor, eu lhe perguntei qual é a gravidade da situação e qual é a gravidade da toxoplasmose. Muito se fala de ser uma doença silenciosa. Qual é a gravidade da doença em si? Se a gente falar da gravidade em si, da patologia no ser humano, grande parte dos casos, a grande maioria dos casos, eu diria bem acima de 90% dos casos, ela é uma patologia relativamente benigna. O problema é que quando a gente tem uma enormidade de casos num surto epidêmico como esse, nós vamos ter uma percentagem de casos que inclusive chega possivelmente a letalidade, não tanto nos 10% restantes, mas entre esses 10% ou menos que isso, né, talvez 5% do que a gente tem documentado, são casos que exigem às vezes internação ou são casos muito delicados, que é o foco principal do ponto de vista de assistência à saúde, que são as gestantes. A gestante, quando ela descobre no período gestacional uma doença aguda como a toxoplasmose, essa é uma patologia de muita gravidade para o bebê.
Então, ainda que um número muito pequeno, dentro desses 650, em torno de 650 casos confirmados, o número de gestantes, e não foram pequenos, foi mais de uma dezena de gestantes, e que geraram, inclusive, fetos natimortos, né? Nós tivemos mais de 4 óbitos, né, nesse período, e exatamente porque a gravidade é muito grande na gestante. Então, a gravidade deve ser focada, e as ações de saúde se focalizaram, sobretudo, na população de mulheres que gestaram, né? Agora, alguns casos adultos tiveram um aparecimento de sintomas um pouco mais severos, né? Embora é uma minoria dos casos, né? Então, o grande problema de uma epidemia com uma doença dessa é que ela é muito silenciosa, muitos são assintomáticos. E aqui a gente pode falar em números ainda, associando com a questão clínica. Muitos desses 650 foram pessoas que procuraram, tiveram alguma sintomatologia, mesmo que fraca, e foi identificado do ponto de vista laboratorial. Imagine que outros 70%, 80% de pessoas podem ter se contaminado e não fizeram o exame porque foram assintomáticas, ou seja, não apresentaram nenhum tipo de sintoma. O que faz a gente pensar que talvez o número seja em torno de 3.000 pessoas, algo do tipo uma magnitude muito maior, né? Bastante impactante. Então, grande massa das pessoas tem sintomas, o que a gente chama de oligossintomas, muito poucos sintomas, né? Ou são até assintomáticas. Agora, o grupo que faz sintomas importantes, particularmente as gestantes, pode ser de uma gravidade muito grande, né? Perfeito. Professor, um dos pontos mais discutidos de toda essa situação, sem dúvida nenhuma, é a questão da fonte da infecção. E nós tivemos algumas situações peculiares nesse sentido. Nós tivemos o prefeito manifestando por uma rede social alguns resultados de análise de água, afirmando que não era água. Em contrapartida, nós tivemos depois o próprio ministro da Saúde falando em entrevista que era água e todas as... Mas em termos oficiais, nós não temos essa informação. Nós podemos falar em indícios de fonte, nós podemos falar algo de uma perspectiva mais oficial a respeito disso? É difícil a gente precisar isso, transformar isso numa notícia oficial. É claro que o poder público é que tem essa, digamos assim, essa responsabilidade de dar como um dado oficial. Como dado oficial, a gente não tem a confirmação da correlação entre os casos que tiveram confirmadamente toxoplasmose e a sua exposição à água. Por outro lado, a gente tem indícios indiretos, sim, da água. Numa primeira razão, é uma razão da literatura. Quando nós temos uma epidemia numa população restrita no tempo e no espaço, com milhares de pessoas, como é o caso, em geral a veiculação é hídrica, a veiculação não é alimentar. Então isso é o que tem um grande respaldo na literatura mundial. Portanto, imaginemos que nós estamos na mesma situação desses locais do mundo. Essa seria uma razão mais epidemiológica. A segunda razão é que se identificou, sim, em alguns centros, na verdade num condomínio, contaminação pelo toxoplasma na água. Verdade que não se correlacionou com aqueles casos de pessoas, mas mostrando que a literatura mostra que, na verdade, a água é um veículo importante. E uma terceira razão que a gente pode também trazer como indício, portanto, de que a veiculação hídrica é o elemento mais importante, o que fez com que os técnicos do Ministério da Saúde sugerissem ao ministro que essa seja a grande causa, portanto o ministro acabou verbalizando isso de público. A terceira razão importante é que, na verdade, nós tivemos situações clínicas muito curiosas de crianças que não se expuseram a alimento, que seria a fonte clássica de aquisição desse toxoplasma. É uma criança que, por exemplo, teve aleitamento materno exclusivo e água, e essa criança fez quadro agudo de toxoplasmose. Portanto, não pegou da fonte alimentar, pegou da veiculação hídrica, ainda que na água da criança não tenha se identificado. E é importante se dizer que o teste na água para identificar o toxoplasma tem uma sensibilidade muito baixa, mas muito baixa. Exigiria, isso é claro, é uma matéria para os nossos colegas especialistas, né, em identificação laboratorial em água, nessa fonte ambiental, mas exigiria toda uma técnica apurada e uma enormidade de volume de água para que a gente pudesse identificar em alguns casos. Portanto, não podemos exigir essa definição de achado na água para confirmar a veiculação hídrica, né? Nós tivemos na cidade obras que tiveram impacto e o pessoal, equipes todas do estado ligado à vigilância em saúde da água, a vigilância de água, o chamado Vigiágua, né? Essas equipes, eles conseguiram documentar no tempo na cidade de Santa Maria, lá num dia preciso de janeiro na cidade, uma interferência no sistema hidráulico da cidade, particularmente na região muito mais acometida da cidade, nós estamos falando da região oeste de Santa Maria,
Então, os colegas ligados à área hidráulica, ligados à área de água, identificam claramente uma interferência no sistema que provavelmente gerou um aumento da turbidez da água, e isso tem indicadores precisos mostrando isso na água, e esse indício de aumento de turbidez também é uma possibilidade de contaminação por micro-organismos, né? Então, nós temos mais de 3 elementos para pensar e dar um indício muito forte de silviculation hídrica, ainda que não identificamos um caso com a sua ingesta de água, né? E uma outra razão é que esses casos foram identificados tardiamente, portanto a gente já não tinha mais uma correlação com a sua fonte direta, né? Mas em termos oficiais é possível que a gente supere esse surto sem oficializar a fonte? Sim, exato. Na verdade, ninguém ainda, digamos assim, ousa poder, porque a gente não tem essa definição laboratorial de dizer a água foi a fonte. Mas o indício, sim, como eu estava dizendo, é a água. E uma segunda razão que eu talvez esqueci, importante, que a principal fonte até então de casos isolados de toxoplasmose, que é uma patologia que a gente sempre viu, mas casos isolados, né, sempre foi a fonte alimentar. E a Secretaria Estadual de Saúde fez toda uma vigilância dos alimentos da cidade, de toda a ordem, de hortifrutigranjeiros e principalmente carnes, que é a grande fonte histórica de toxoplasma, e não foi identificado nesses elementos, sobretudo carne, a contaminação. Portanto, a fonte da literatura outra, que é alimentar, não existiu. Portanto, a outra fonte possível, e que inclusive teve indicadores de alteração da água, foi sim a fonte hídrica, né, como causa principal. Então, ainda que não seja o dado oficial, eu acho que o governo sim tem a responsabilidade, e eu acho que nesse sentido o ministro não errou. Talvez a forma com que tenha e o momento colocado tenha sido errado, mas o ministro não errou no sentido de se sim a água é o principal veículo de uma epidemia como esta, né? Pegando o gancho do ministro, já uma das dimensões dessa situação toda que extrapola, vamos dizer, imediatamente a questão da saúde, é a dimensão política, porque desde que a situação tomou proporções maiores, já tivemos algumas manifestações públicas de desacordo. Tivemos uma nota dos médicos infectologistas, uma resposta da prefeitura, depois também tivemos algum atrito entre a prefeitura e o Ministério da Saúde. Na sua opinião, no que consistem esses desacordos que geraram essa dimensão política da situação? Eu acho que sempre que a gente está diante de questões de saúde na população, e principalmente no nível municipal, isso dá uma repercussão política muito grande. Então poderia ser outro agravo, poderia não ser toxoplasmose, isso poderia ser questão da mortalidade infantil, de gestação, seja o que for. Isso sempre mexe muito com a repercussão social e política. Isso aconteceu no Paraná em relação àquele surto de toxoplasmose. Tem publicações muito claramente mostrando e dando voz aos atores que se envolveram naquela ocasião no Paraná, a essa repercussão sociopolítica que teve um surto, uma epidemia de toxoplasmose. E é impressionante a gente que leu essa literatura e acabou tomando conhecimento do surto do Paraná, como teve correspondência com manifestações públicas, de entes públicos aqui, de gestores e de técnicos. Era muito semelhante ao que aconteceu no Paraná. Enquanto os técnicos, que obviamente são os primeiros a identificar a situação, problema, porque são quem está acolhendo as pessoas, enquanto os técnicos claramente começam a demonstrar que existia algo alterado, a prefeitura tem quase que automática e ao mesmo tempo talvez a preocupação benigna, digamos assim, a preocupação ou benéfica, melhor dizendo, com a população de não dar um alarme muito, digamos, assustador para a população. Essa pode ser a boa intenção da prefeitura, mas, por outro lado, é impressionante como o poder público, ele tenta mostrar que não, isto não é um problema, isto não é uma correlação provada, né? E com o tempo ele teve que, na verdade, o nosso prefeito e, ao mesmo tempo, a prefeitura na Secretaria de Saúde teve que reconhecer que sim, nós estávamos diante de uma situação problema, e que era uma situação problema que envolvia muitas pessoas e mais de uma região da cidade, ainda que particularmente a região oeste era muito forte, mas mais de um bairro da cidade. E isto é de uma repercussão política sempre imediata, porque as pessoas associam a causa ambiental com, digamos assim, o descuido do poder público, o descuido nas ações de saneamento. E aqui eu aproveito para dizer, sim, tem relação com saneamento, mas muitas das pessoas acometidas tinham acesso a saneamento básico adequado, eram pessoas, alguns profissionais liberais, eram profissionais de nível superior, até de outros bairros, mas que acabaram tendo acesso àqueles bairros mais acometidos.
E essa questão de repercussão política, obviamente, teve que se demorar quase um mês para se mostrar que não tinha nenhuma intenção política quando os técnicos informaram a população, e sim nós estávamos não preparados para uma epidemia como essa. Já me encaminhando para o fim, professor, eu acho que é importante a gente usar esse espaço, já que um evento de toda essa situação, uma faceta dessa situação é a questão da comunicação, muito criticada por ter sido ineficaz em alguns momentos. Eu acho que seria importante a gente aproveitar esse espaço para lhe perguntar quais o senhor acha que são as informações fundamentais para a população ter nesse momento, quais são as orientações mais importantes para se ter nessa situação. É uma orientação que a gente deu para a população e que a gente ainda mantém, e talvez a gente mude essa posição e essa manifestação dos técnicos, foi, por exemplo, para as gestantes, né? As gestantes devem ter um cuidado redobrado em relação às outras outras pessoas, outras populações, por conta de que elas têm que ter um cuidado praticamente mensal. Isso acabou gerando mudanças de protocolo no país. A gestante, todo mês, ela tem que ter uma avaliação para ver se não é possivelmente contaminada com toxoplasmose. Então, essa é a situação mais importante por causa do grande risco de passar para o bebê. No restante da população não gestante, nós mantemos a ideia de que a água ainda não é uma fonte segura na cidade de Santa Maria e, portanto, toda a população, quando vai ter a ingesta de água, tem que conhecer a sua água, no sentido, ou tem uma água própria que é sana, e aí órgãos, obviamente, de sanitários podem documentar essa sanidade da água, e isso é importante. Do contrário, a população tem que se manter fervendo a água. Essa fervura é muito prática e muito simples, é de 1 minuto de fervura, não precisa se deixar ferver mais do que 1 minuto. Ou obviamente, fontes de água minerais, né, que a gente imagina que a água mineral sejam sanas. Então, a questão da água é muito importante. E a questão dos hortifrutigranjeiros, que se mostrou em algumas regiões também relacionada, foi provavelmente relacionada à água. Então, a higiene desses hortifrutigranjeiros também deve ser rigorosa com a mesma água limpa, né, digamos assim. E aí nós não estamos falando de água potável, é água que a gente sabe que tem alguma avaliação mais rigorosa do ponto de vista de filtração. Em relação aos filtros para a população, nós não temos segurança de todas as apresentações comerciais de filtro. E aquele filtro que a gente brincava que era o filtro da vovó, né, aquele filtro antigo de cerâmica, aqueles com velas, se aquelas velas forem trocadas, aquele é o filtro mais confiável que existe. É aquele que tem uma capacidade de filtração mais segura. Mas teria que ser esse filtro. Toda outra apresentação comercial de filtro, a gente não tem uma segurança muito grande para, digamos assim, recomendar à população. Então, o rigor maior deveria ser, sobretudo, com a ingesta de água e de hortifrutigranjeiros, a higiene desses hortifrutigranjeiros, e as gestantes, sobretudo, no que diz respeito ao cuidado mais rigoroso, quase que mensal, do ponto de vista da identificação do toxoplasma. Ok, para encerrar minha última pergunta, professor, o Brasil vive uma crise já há algum tempo e um dos movimentos do governo com relação a essa crise tem sido promover cortes no orçamento, e a saúde não passou ilesa desse processo. Há um impacto dos cortes do orçamento da saúde? Poderíamos dizer que há um impacto na situação do surto da toxoplasmose? Eu acho que a Secretaria de Saúde poderia melhor informar isso do que eu como técnico. Por outro lado, eu acredito que no que diz respeito à oferta de insumos, sim, há um impacto. Nós tivemos esse problema durante o surto de insumos laboratoriais, não era disponível, claro, para uma população muito maior como nós tivemos durante uma epidemia, e mesmo de medicamentos. Nós tivemos dificuldade de acesso a medicamentos, que são medicamentos importantes nesses quadros que a gente recomendou o tratamento, entre eles, claro, as gestantes. Mas existe uma outra população de adultos não gestantes que a gente recomendou, e teve alguns casos mais graves, e a população teve dificuldade de acesso. E essa resposta do poder público, e aí como nós temos uma gestão que não é plena na cidade de Santa Maria, do Sistema Único de Saúde, nós dependemos do ente estadual, que é o representante do Ministério da Saúde, enfim, na gestão da saúde do município. E essa resposta, então, foi muito mais lenta. E no sentido de quando a gente fez uma solicitação, um pleito via Ministério Público Federal, de uma oferta muito maior, um provimento muito maior de medicamentos, essa resposta é diminuída provavelmente exatamente pelo impacto econômico e de cortes de orçamento da saúde, como na área de educação também tivemos. E aí é preciso ser dito, o município fez o seu esforço, particularmente a Secretaria Municipal da Saúde fez um esforço, a Vigilância Estadual da Saúde fez o seu papel, que não diz respeito a esse provimento, mas o Ministério da Saúde,
e Secretaria Estadual, que responde pela atenção à saúde, a resposta foi muito mais aquém. É possível que tenha exatamente uma correlação direta com a dificuldade de prover por não ter orçamento, né? Eu acredito que sim. Professor, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, sua atenção para conversar conosco. Não sei se tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar. Não, eu gostaria só de agradecer a SEDUFISM, espero que a gente tenha conseguido contribuir com esse debate. Acho que é um debate que vai continuar e a cidade provavelmente nos próximos meses ainda vai viver essa discussão em função de que nós ainda vamos ver aparecimento de casos. Perfeito. Professor, muito obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor do curso de Medicina da UFSM, médico especialista em doenças infecciosas, Dr. Alexandre Schwarzbolt. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível nas nossas redes sociais e no nosso site em vídeo e podcast. O endereço do nosso site é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.